Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos encerrar só uma pequena coisinha sobre René Descartes e estudar, introduzir o que foi a escola empirista dentro da filosofia, tudo bem? Lembrando que então na última aula eu passei para vocês um texto sobre René Descartes, para vocês desenvolverem um pouco o conhecimento sobre a figura de René Descartes, que é uma figura muito importante dentro da filosofia moderna. E aí a gente vai terminar tratando de um pensamento, um certo pensamento que foi criado pelo próprio René Descartes, que é importante para nós estudarmos, e principalmente pensando em Enem e Paz, né, que é um conteúdo que é muito cobrado nessas avaliações externas, tudo bem? Vamos nessa então. Bom, cogito ergo sum. Vocês já ouviram falar dessa expressão alguma vez na vida de vocês? Alguém já viram um vídeo aula, alguma coisa, leram em algum lugar essa frase, cogito ergo sum? Bom, essa é a base, como é que se fala? É o resumo do pensamento de René Descartes, ligado muito à questão da dúvida, do conhecimento, né? Por qual motivo? Porque o modo de filosofar de René Descartes, ele vem da dúvida. E não é uma dúvida qualquer, porque nós temos as dúvidas dos céticos, né? As pessoas que não acreditam em nada. A dúvida do cético é uma dúvida qualquer, sem uma proporção, sem uma profundidade, sem um estudo, sem nada. Duvida porque quer duvidar, entendeu? Eu não quero acreditar, não vou acreditar. Mas por que você não quer acreditar? Porque eu não quero acreditar. A dúvida que René Descartes vai defender já é uma dúvida metódica, né? Uma dúvida científica, porque a dúvida é uma etapa, como está aí bem negrito, é uma etapa para a obtenção do conhecimento verdadeiro. Então, para a construção de conhecimento sobre alguma coisa, uma das primeiras etapas é duvidar daquilo. Porque através da dúvida você consegue desenvolver melhor o seu pensamento, desenvolver melhor sua análise sobre alguma situação, ação, conhecimento, algo que você esteja estudando, né? Então isso quer dizer que Descartes que nesse pensamento de Descartes não há suspensão do juízo, nem o estado de dúvida é permanente, né? Lembrando que a dúvida ela é temporária, ela é um caminho, né? Então a dúvida cartesiana ela vai ser metódica, como eu disse, né? Voluntária, radical e hiperbólica, né? Metódica por quê? Metódica porque trata-se de atitude que segue regras. Como eu disse, é uma dúvida que segue regras. É um processo de obtenção do conhecimento. Voluntária porque não é uma dúvida natural, mas fruto de uma decisão. Vem desse estado de estudar, de analisar, de pensar, né? É radical porque tomou como falso todo conhecimento que apresentasse a mínima razão para duvidar. Então René Descartes vai duvidar de tudo, para a partir dessa dúvida ele construir um conhecimento verdadeiro, né? Então buscar a verdade através da dúvida. E hiperbólica, né? Porque foi generalizada a todo conhecimento e não apenas a um determinado saber. Então toda construção de conhecimento parte da dúvida para René Descartes, né? Nenhuma verdade já nasce absoluta, não. Na verdade nasce da dúvida e da dúvida você constrói essa verdade, né? Esse conhecimento. Bom, dentro então desse conceito de cogito ergo sum, se tudo está sujeito à dúvida, se os sentidos não são confiáveis, se até o conhecimento matemático pode ser manipulado por um gênio maligno, como é possível então encontrar uma certeza segura, né? Se René Descartes ele duvida de tudo, o que vai ser verdade para ele? Bom, aí René Descartes ele vai, como se diz, no método, né? Como eu disse anteriormente, como a dúvida é um método, ele vai buscar analisar tudo para buscar a verdade. Se parte sim de uma dúvida geral, mas buscando um sentido final, né? Então Descartes ele leva seu procedimento à radicalidade máxima. É do interior então da própria dúvida que o filósofo faz acreditar sobre todas as coisas, né? Criar uma dúvida geral para partir para a construção desse conhecimento, né? Para Descartes, nosso pensamento se encontra em atividade enquanto duvidamos. A própria dúvida é uma espécie de modalidade do pensar, né? Tem que lembrar que Sócrates, lá na Grécia Antiga, também tinha um modo de pensar bem parecido, né? Se duvidava de tudo. Na verdade, Sócrates questionava tudo, não é que ele tinha dúvida, ele questionava muito. Já René Descartes não, ele vai duvidar mesmo, né? Ele não acredita substancialmente que tudo é verdade. Não, ele vai a partir do momento de uma análise que as coisas podem acontecer de uma outra forma, ou podem ter surgido de uma outra forma. Então vai se duvidar meio como as coisas já se apresentam para René Descartes. Dessa forma, então, nós não podemos ter dúvida, aliás, de que pensamos, exatamente porque duvidamos. E somos nós que duvidamos. Então, no meu pensamento, né, a própria dúvida é uma espécie de modalidade de pensar. Então, enquanto eu estou duvidando, eu estou pensando.
Dessa forma, não podemos ter dúvida do que pensamos, porque se meu pensamento advém da minha própria dúvida, eu já vou encontrar uma resposta para essa minha dúvida. Então ela deixa de ser uma interrogação dentro da minha cabeça e passa a ser uma verdade, né? Então é um eu que duvida e, portanto, pensa. Foi assim então que René Descartes chegou à sua primeira certeza. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Entenderam? Então, a partir da dúvida, René Descartes vai construir a sua verdade. Para ele, a dúvida é uma etapa da construção da verdade, da busca pelo conhecimento e tudo mais. Então, esse era mais ou menos essa parte inicial da nossa aula, era só para fechar esse pensamento importante de René Descartes, porque ele é uma figurinha carimbada nas provas externas que nós temos fora da escola, né? Resumindo o seu pensamento, a única certeza é que duvido, e se duvido, eu penso, e se penso, eu logo existo. É uma frase célebre, então, de René Descartes, né? Partindo do pressuposto de que tudo ele duvida, e a dúvida é uma etapa do conhecimento do ser humano, né? Como ser pensante. Então, através da dúvida, ele constrói a própria natureza de ser, tá bom? Bom, René Descartes ele escreveu um livro muito importante chamado Discurso do Método, que está aí até no quadro, na tela de vocês, para vocês observarem, que é o primeiro livro, a primeira obra que ele vai defender essa dúvida constante para a construção de conhecimento, né? Tanto é que nessa obra que nós lemos, penso, logo existo, né? Cogito, ergo, sum. O Discurso do Método, até um tempo atrás, era uma obra carimbada que caía no PAS 2, tá bom? Mas antes dessa aula, eu estava ali observando o PAS do ano passado, né? Os conteúdos que caíram no PAS do ano passado, e eles substituíram a obra de René Descartes pela obra de Immanuel Kant, que é um próximo filósofo que a gente já estuda na outra semana, se eu não me engano, tá bom? Mas só para vocês saberem, pode ser que caia no Enem. Então é no Discurso do Método, nessa obra, que Descartes defende o seu método filosófico da dúvida, tá bom? Belezinha? Vamos seguir então para o empirismo? Bom, a concepção empirista. A aula de hoje é só uma introdução sobre empirismo. René Descartes ele foi mais célebre pensador racionalista, ou seja, os filósofos que utilizavam muito da razão para defender a sua experiência com a verdade, né? Então, o uso da razão. Já a escola empirista vai defender uma outra coisinha que a gente vai ver agora, tá bom? Por qual motivo? Os racionalistas, né, René Descartes e seus amiguinhos, se basearam na razão, como eu disse, né, para responder à pergunta de como se adquire conhecimento, né? Através da dúvida, através do conhecimento, através do saber, né? Então, raciocinando, né? É comum, então, encontrarmos no vocabulário desses filósofos termos como princípios ou ideias natas, isso é, ideias que existem na mente do ser humano antes de qualquer experiência sensível e acessíveis apenas pela razão. Bom, mas outra corrente de pensamento apresentou uma nova resposta a essa mesma pergunta. Essa corrente conhecida como empirismo, tá bom? Negava o quê? O que os empiristas negavam? Negavam que existissem ideias inatas no ser humano e afirmava que todo o conhecimento humano provinha da experiência sensível. Ou seja, os empiristas vão defender que todo conhecimento que o homem produz nasce de sua própria experiência. E não é que nasce já ali, né, foi concebido, nasce a pessoa e já nasce com conhecimento adquirido. Não. É através da experiência que o homem vai adquirir conhecimento. É assim que vão defender os empiristas, tá bom? Ao contrário, então, do racionalismo, o empirismo se preocupava mais com a teoria do conhecimento que com a metafísica, que são duas escolas filosóficas. Bom, Francis Bacon, que nasceu no ano de 1561 e morreu no ano de 1626, é considerado o iniciador do empirismo. De acordo com esse pensador, há 4 tipos de ídolos que conduzem a filosofia ao erro, né? 4, né? Quais são elas? Ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos da praça e ídolos da autoridade. Quem defendia isso é Francis Bacon, né? Os 4 ídolos que conduzem a filosofia ao erro. Bom, o que seriam os ídolos da tribo? Os ídolos da tribo são os preconceitos que a humanidade carrega. Ídolos da caverna são equívocos aprendidos pela educação e pelos costumes. Ídolos da praça são os maus usos que fazemos da linguagem, e ídolos da autoridade são os que nos fazem privilegiar o saber de determinadas pessoas e não de outras. Então esses 4 tribos, né, essas quatro ídolos, vamos dizer assim, 4 tipos de ídolos, é que conduziam, de acordo com Francis Bacon, a filosofia ao erro, que o homem tinha que superar esses erros, esses ídolos, para construir um conhecimento verdadeiro e que fosse de modo orgânico, acessível a toda a população, toda a sociedade. Belezinha? Bom, esse é uma imagenzinha de Francis Bacon, né? Todos esses filósofos, assim, do período moderno, vamos dizer assim, mantinham muito essa barba, né? Com um cavanhaque, assim, tinham os cabelos longos, gostavam de
usar muito esses trajes clássicos do período moderno, que se diferenciavam bastante dos filósofos antigos, né? Que nós tínhamos uma outra caracterização marcante sobre todos eles, tá bom? Bom, dentro da concepção empirista ainda, depois de Francis Bacon, um dos mais célebres dessa escola será Thomas Hobbes. E aí vem um dos caras famosos da filosofia como um todo, tá bom? Thomas Hobbes, que formulou a teoria sobre o Estado e cuja obra Leviatã apresenta uma das concepções mais importantes da filosofia moderna. Também deve ser lembrado pelas contribuições ao empirismo, já que, segundo ele, o conhecimento se fundamenta na experiência. Bom, a gente vai ter outros pensadores empiristas importantes. John Locke, George Berkeley, David Hume, tá bom? Que investigaram os limites do conhecimento e a origem das ideias, tá bom? A filosofia vocês têm que entender que é uma disciplina, né? Que é uma área de conhecimento que busca sempre questionar, sempre investigar a origem de tudo, a origem do ser humano, a origem do pensamento, a origem das coisas, as relações. Os empiristas, e principalmente Thomas Hobbes, vai pensar muito nessa concepção e ideia de Estado, e essa ideia de Estado que nós conhecemos hoje, como é esse sistema de governo de uma nação, né? Então, tudo mais, essa relação de sociedade e Estado. Por mais que em Francis Bacon nós temos um início vamos dizer assim, o início da escola empirista, é com Thomas Hobbes que nós temos a principal defesa dessa escola. Tudo bem? Bom, Thomas Hobbes, então, aqui à esquerda de vocês, é esse carinha, com esse olhar enigmático, né? Parece que está te julgando, olhando para você. E à direita nós temos a sua principal obra, Leviatã, tá bom? Leviatã é uma obra cujo Thomas Hobbes ele vai escrever. Leviatã é um monstro marinho, né, bíblico, né, tudo mais. Mas dentro dessa obra ele vai defender muito a concepção de Estado, né, o contrato social, a relação entre sociedade e Estado e tudo mais, que alguns filósofos depois dele vão melhorar, chegando até Montesquieu, chegando até Jean-Jacques Rousseau, que vai melhorar e amarrar ainda mais essa ideia de contrato social. Essa ideia de que dentro de um governo, dentro da política de um governo, nós temos uma estrutura correta, tá bom? Que relaciona governo e Estado com a própria população. Belezinha? Turma, hoje a aula de hoje só foi para então interiorizar essa escola empirista. A gente vai desenvolvê-la um pouco melhor antes de chegarmos aí o Immanuel Kant. Immanuel Kant é uma pessoa, uma figura, um filósofo tão célebre que a gente fecha boa parte de um bimestre só para explicar, tentar aprender o que Kant queria dizer. Mas hoje começamos com os empiristas, belezinha? Muito obrigado pela atenção na aula de hoje. Peço que se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar lá no WhatsApp, tá bom? Mas procura mesmo, manda áudio, manda texto, manda alguma coisa. Não fiquem com as dúvidas guardadas dentro de vocês, tá bom? Não deixe para se aproximar no final do trimestre para vir solucionar algumas dúvidas que podem ter surgido, tudo bem? Agradeço a atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima.